Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cineespectadores. Então hoje vamos conversar sobre o mais novo original da Netflix envolvendo super-heróis, ou talvez nem seja necessariamente no gênero de super-heróis. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre Project Power, o mais novo filme original da Netflix envolvendo a temática dos super-heróis até certo ponto, dessa vez sendo estrelado por Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt e Rodrigo Santoro, sendo dirigidos aí pelo Mattson Tomlin, que inclusive é um dos responsáveis pelo novo roteiro do Batman. Então estava bastante ansioso para ver Project Power, para entender um pouquinho mais do estilo desse diretor, Mattson Tomlin. Uma coisa que aparenta aí ser parte do estilo do Mattson Tomlin é que ele gosta de premissas high concept, ou seja, premissas que são um ponto central aí do roteiro. Então o roteiro revolve em torno desse conceito um pouco diferentão, um pouco mais interessante. Um ótimo exemplo disso é o filme Filhos da Esperança, Children of Men, do Alfonso Cuarón, que se passa em um futuro distópico onde as pessoas não podem ter mais filhos. Então aqui no caso de Project Power a gente tem um cenário onde existem sim superpoderes ali dentro de um mundo, digamos, real, só que eles são conseguidos a partir da ingestão de uma pílula que te dá esses poderes, só que essa pílula tem um efeito de duração de apenas 5 minutos e ainda assim os poderes são randômicos, então a pessoa pode tomar a pílula e sair voando por 5 minutos ou ela pode explodir. Então, realmente é um conceito bastante interessante. Começando pela direção do Mattson Tomlin, o trabalho de câmera dele é bem sofisticado, então ele usa muitas gruas e plano sequência e gosta demais de tomadas holandesas, né? Planos holandeses que são tomadas ali na diagonal. E eu acho que em geral isso dá uma característica um pouco mais de realidade aumentada para esse filme, né? Porque ele ainda tem alguma base dentro da realidade que a gente entende como sendo ali algo mais visceral, mais sujo, com problemas, digamos, reais, só que em um contexto muito caricato. Então o filme inteiro tem uma tonalidade um pouco mais exagerada, um pouco mais caricata, e eu acho que o estilo de direção contribui um pouco nisso, dando não só um ambiente de cores super saturadas e coisas nesse sentido, mas de realmente movimentação de câmera um pouco mais exagerada que chama a atenção para si mesmo. Em geral, isso funciona em certa medida para dar um tom mais consistente ao filme, e a ação em geral eu acho que funciona bem, mas o ponto que isso mais agrega dentro da história é na representação de como é que os poderes funcionam, porque aqui os poderes eles têm um custo alto, né? Então, por exemplo, se o cara consegue controlar o fogo, ele fica deformado, queimado. Se a pessoa consegue controlar o gelo, ela se congela, ela perde membros, etc e tal. Então, as consequências dos poderes aqui dentro desse mundo são muito bem estabelecidas pela maneira como é que o diretor traz aí o seu universo. E eu acho que o ponto mais positivo de Project Power realmente é esse, trazer um universo com uma lógica interna interessante, que é um pouco diferente do que a gente costuma ver nesse gênero de super-heróis. Afinal, a gente já até tem uma certa fadiga, né, tirando aí os projetos da Marvel e da DC, que tem ainda uma notoriedade alta e tem um material por trás que justifica ainda um grande volume de adaptações. Os filmes de super-heróis, digamos que são mais genéricos, eles estão buscando agora se diferenciar através dos seus conceitos. Então você tem, por exemplo, Brightburn, que é basicamente uma versão do Super-Homem de terror. Você tem agora o Project Power, outros filmes um pouco mais antigos como Chronicle, que buscam reinventar um pouquinho esse gênero de super-herói, trazendo alguma diferença de fórmula ou então algum conceito um pouco diferente. Eu acho que Project Power faz isso bem. Nas atuações, não gosto tanto das atuações desse filme, à exceção do Joseph Gordon-Levitt, que eu acho que super abraçou esse tom um pouco mais pastelão, um pouco mais exagerado do filme. Inclusive o personagem dele faz referência a isso algumas vezes, tratando aí quase como uma imitação do Clint Eastwood em alguns momentos dos seus discursos. Então ele é o cara que eu acho que absorveu melhor talvez a ideia por trás da narrativa e por isso ele acaba se destacando no filme, mas em geral eu não gosto muito nem da atuação do Jamie Foxx nem do Rodrigo Santoro, porque eu enxerguei ali alguns personagens que tanto o Rodrigo quanto o Jamie já tinham feito anteriormente. Eu não enxerguei um personagem muito diferente da própria personalidade de Jamie Foxx. Eu acho que isso provavelmente se deve ao roteiro e também à direção, considerando que as duas coisas vêm da mesma pessoa, porque um ator que é tão renomado, tão bom quanto o Jamie Foxx, tem personagens tão memoráveis como o Django, o personagem que ele fez também em Colateral, o caso do Rodrigo Santoro, um ator também super renomado, que já fez uma variedade muito grande de papéis. Você ter esses personagens em papéis genéricos que se confundem com a personalidade do próprio ator sinaliza para mim que eles não foram bem conduzidos ao longo da direção. Então realmente esse ponto das atuações deixou um pouquinho a desejar para mim, e eu
tendo a colocar isso na conta de quem estava conduzindo os atores e não dos atores em si, especialmente considerando que o roteiro também não é aquele mar de profundidade e complexidade. Falando no roteiro, o ponto mais forte, como eu já disse, é a apresentação do universo, mas eu acho que ele cai um pouco nessa armadilha que muitos filmes têm caído recentemente de tentar construir um universo, tentar construir uma franquia antes de construir uma história. Então, o problema do roteiro é justamente se apegar não aos personagens, aos seus conflitos e a como eles são desenvolvidos e a sua complexidade, suas nuances, mas sim ao mundo em que esses personagens habitam e o que eles estão fazendo naquele mundo, se isso faz algum sentido. Então eles não são necessariamente personagens, mas sim arquétipos, eles são placeholders que poderiam ser substituídos por quaisquer outros personagens desde que o universo se mantivesse o mesmo. Então isso acontece muitas vezes hoje nesse clima de filmes que são direcionados pelas vontades dos estúdios e pela pressão de criar novas franquias e coisas nesse sentido, e isso eu acho que vem sendo um ponto cada vez mais negativo na minha experiência com esses filmes, então acaba tirando um pouquinho do meu aproveitamento, digamos, de Project Power, mesmo sendo um filme com uma ação bem coreografada, com efeitos bem interessantes na construção dos poderes do universo que os personagens habitam, mas eu não gosto necessariamente da história, como é que ela é bastante rasa, cheia de conveniências e em geral não traz nada muito novo, especialmente considerando que o conceito aqui é bem diferente, bem interessante, então eu esperava um pouco mais vindo do roteiro de Project Power. De qualquer forma, acho que você que é fã de filmes de super-herói vai gostar de ter um pouquinho de variedade dentro do seu paladar, digamos aí, de filmes envolvendo super pessoas, e em geral você vai gostar sim de Project Power. Eu pessoalmente vou dar a nota 6.8 para esse novo original da Netflix. Eu acho que é um filme que vale a pena ser assistido, mas ele cai em falhas que poderiam ser facilmente evitadas caso o roteiro fosse direcionado não para o ambiente, para o contexto, mas sim para os personagens que nele habitam. Então é isso, espectadores do vídeo, clica na marcadora para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonadas, que quiserem fazer parte da crítica, deixem aqui nos comentários o que você achou de Project Power, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tudo sempre muito válido. Tem esse YouTube, até a próxima.